De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. No primeiro bloco, vamos conversar com o Josivan Cardoso, diretor-presidente do IGARNE, Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, sobre o problema de seca que a gente passa hoje no nosso estado. Manda um abraço ao pessoal que nos acompanha e nos prestigia sempre pelo Instagram. Um abraço para a cantora Ana Lúcia Oliveira, também a Flávia da Nutri, a Arlene Dantas, obrigado pela sua audiência, a Laércio Pereira, também um abraço, Joaninha de Chico, o Vaelme e Tatiana Nunes, além também do Clauser, acho que é Clauser Teixeira, e também o Welker Aécio, obrigado pela audiência de vocês aqui no nosso programa Espaço Cidadão. E eu dou boa noite ao primeiro convidado de hoje, Josivan Cardoso, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Robson, boa noite a todos que nos assistem. É importante poder estar aqui com você para expor um pouco essa situação nossa aqui do Estado quanto às nossas reservas hídricas, discutir um pouco sobre essa previsão de um inverno que vem aí, que possa nos ajudar a reconstruir aí esse quadro de seca que vem assolando todo o Estado. E qual a situação que nós enfrentamos hoje? Você teria como compartilhar com o nosso telespectador um panorama da situação da seca no estado do Rio Grande do Norte? É importante colocar, destacar que durante esses 6 anos de invernos irregulares, né, trazendo seca aí a todos os locais do estado, não excluindo inclusive a região metropolitana, que já passou em algum momento por Teve até um racionamento, né? Um racionamento, mas com mais forte intensidade nas regiões do Alto Oeste, nas regiões do Seridó, até porque lá é onde nós temos as maiores quantidades de reservatórios superficiais, né, do estado, e são realmente aqueles que vêm sofrendo por uma questão de região, tendo sua natureza com maior dificuldade nas questões pluviométricas e também, né, do ponto de vista de acesso à água, Seridó e Alto Oeste. E nós monitoramos 47 reservatórios acima de 5 milhões de metros cúbicos. São os 47 reservatórios que mantêm a dinâmica hídrica, seja para abastecimentos prioritários, humanos, mas também para os usos múltiplos, que também são essenciais ao desenvolvimento, a toda a necessidade dos cidadãos e cidadãs do Rio Grande do Norte. Então, desses 47, nós estamos com 17 reservatórios secos e 17 reservatórios em volume morto, ou seja, sua média aí de 10% de sua capacidade, incluindo-se a Armando Ribeiro Gonçalves, que é o maior reservatório do estado, que em toda a sua totalidade reserva cerca de 2,4 bilhões de metros cúbicos e atualmente está com 11,3% de sua capacidade. É um reservatório de grande envergadura no que diz respeito à sua utilização e mesmo com todas as ações que o Estado vem desenvolvendo em gestão, buscando fiscalizar, intensificar os monitoramentos e trazer junto com a sociedade um uso mais racional para proibindo o roubo d'água também, né? Tem muitos os velhos gatos, como tem na energia elétrica, também existe gato de desvio de água de adutor e de barragens também. São retiradas de água, captação, que não estão regularizadas pelo órgão gestor, o IGARNE, e que estamos tentando coibir e mostrando à sociedade o interesse em se regularizar por uma questão de segurança hídrica, né? Nós temos que trabalhar realmente passando por toda essa dificuldade da seca, fazer gestão em período de escassez é duplicadamente mais difícil, porque fazer gestão de recursos hídricos é realmente implantar os instrumentos como fiscalização, controles, monitoramentos e trazer realmente a sociedade para o entendimento de um bem muito importante que ela deve pertencer e usar com muita cautela, com muito cuidado. Não se existe condições de admitir usos irregulares de água, seja em momentos como nós estamos, em seca extrema, mas também mesmo quando os invernos possibilitarem uma regularidade melhor no que diz respeito a termos uma quantidade de água como nós tínhamos no ano de 2010. Né? Para você ter ideia, um comparativo feito claramente, em 2010 nós estávamos com 73% das reservas superficiais hídricas, ou seja, que estão na parte de superfície, nos reservatórios, desses grandes reservatórios. Hoje nós estamos numa média de 11%. De 2010 a 2014, o uso da água, ele tinha uma quantidade maior de uso, ou seja, precisou de uma maior intensificação nos processos de regularização para otimizar o uso e decair em torno de pelo menos 2/3.
desse uso que estava acontecendo. Isso é muito importante, porque a situação poderia estar bem pior se nós não tivéssemos enfrentado o controle nas mãos, o cuidado com o uso. Isso passa por uma negociação junto aos usuários, aos comitês de bacia, toda a sociedade participando. Não é uma participação autocrática de um órgão gestor, nem do governo do Estado, mas sim uma participação efetiva de todos os atores envolvidos no processo de uso da água. Nós precisamos dirimir isso com a sociedade, com quem usa, até porque se usa a água por uma necessidade. Espera-se que todos entendam que usar a água é usar por necessidade para aquilo que lhe supre a necessidade do seu dia a dia. E a sobra ou desperdício de um é a falta de outro, né? Certamente isso. É muito importante que o pessoal compreenda. Um abraço para a Daniele Barbosa, nos acompanhando pelo Instagram, @RobsonCidadão. E aí eu pergunto a Josivan Cardoso, diretor-presidente do IGARNE, qual a expectativa que nós temos em relação às chuvas para o ano de 2018? Dá para ficar mais otimista ou vem mais seca? Essa me parece que é a maior seca dos últimos 100 anos. Isso, Robson. É importante também destacar que nós tratamos de escutar e de ter os dados registrados pelas instituições que trabalham com meteorologia. Então, de acordo com a Imparne, empresa de pesquisa agropecuária e meteorologia do Estado, coloca um cenário favorável para um inverno regular dentro da média ou até acima da média em alguns momentos. Isso é muito importante, porque mesmo no cenário regular, nós fizemos um estudo no Instituto e entendemos que, mesmo acontecendo dentro dessa perspectiva, os reservatórios, consequentemente, não chegarão a sangrar. Claro que em alguns pode até sangrar, se tiver de menor porte, mas os reservatórios de maiores portes, como o Armando Ribeiro, que está, como eu disse anteriormente, com 11% e tem uma reserva muito grande em volume, pode só ser que não chegue a ter sua cheia e aí trazer. Mas pelo menos, havendo uma regularidade, nós iremos conseguir ter água para que chegue a esses reservatórios e mude um pouco esse cenário e nos ajude a manter a gestão. E aí sim, sempre necessitando da cautela, do uso controlado e de um trabalho muito junto com a sociedade, com os atores que usam a água, para poder manter aquele desafio, que é manter a maior quantidade de água ainda existente, mesmo após esse inverno, principalmente após o inverno, por mais tempo permissível. Nós não podemos deixar de usar. O uso é necessário, seja para o prioritário humano, dessa alimentação animal, mas também para outros usos fundamentais. Então, esse uso é que tem que ser controlado, dirimido e fazendo uma alocação negociada daquela água existente. Pergunta da Denise, que está em Açu, ela gostaria de saber o que é necessário fazer para regulamentar um poço tubular, um poço que tem numa granja. Ela gostaria de saber se paga-se alguma multa para fazer isso e qual o procedimento. Eu mando um abraço aqui para Júlio, também obrigado pela sua audiência. Bom, Denise e os demais que nos assistem, é importante destacar que nós facilitamos muito, durante esses 3 anos, os processos de regularização. Seja captação por água em superfície, mas também para perfuração de poços, aonde é possível, é evidente, é passado por um critério de análise técnica. Então, no caso que já existe o poço, e não foi pedido para perfurar, porque tem que pedir antes de perfurar, mas pode ser regularizado através do pedido de outorga de direito de uso dos recursos hídricos. Então, no site do Instituto, www.igarne.rn.gov.br, tem gestão das águas. Lá tem a ficha de cadastro, imprime aquele requerimento, anexa seus documentos pessoais e um memorial descritivo por que está usando a água, para quem vai usar a água. E faz esse trabalho, entrega no Instituto e nós fazemos a avaliação e emitimos a outorga de direito de uso da água. Só não é concedido caso realmente esteja inapta por qualquer outro motivo técnico. Mas havendo a possibilidade, o cidadão ele vai ser regularizado e não tem pagamento. Nem é processo demorado? Não é processo demorado, nós temos uma meta para fazer em torno de 30 dias o trâmite, a não ser que se peça algum tipo de outro documento ou qualquer outra situação que o usuário venha solicitar e que não tenha entregue e que nós tenhamos a necessidade e não for entregue em tempo hábil. Mas nós temos tentado agilizar os processos e deixar claro, não temos ainda os pagamentos por emolumentos, que é esse pedido e pagamento. O que nós temos é, se por acaso o usuário persistir em estar irregular,
não realizar a sua regularização junto ao IGARNE, nós fazemos uma fiscalização, como é feito, por campanhas, por denúncia, encontrando a irregularidade, tramitamos, naturalmente, é chegado até o embargo do próprio poço, da captação de água, até multas que podem ser emitidas através dessa situação. Mas isso não é o caso de Denise, que está nos assistindo e que está aí perguntando como regularizar, e nós até agradecemos, Denise, porque sabemos que existem muitas captações de água que não estão regularizadas, até porque é uma questão muito da idoneidade do cidadão, de chegar ao órgão e dizer, ó, estou usando água, preciso e quero me regularizar. Muito bem. Manda um abraço também para o nosso telespectador, Diego Vinícius. Boa tarde, Diego. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Ele nos acompanha pelo Instagram, @RobsonCidadão. Grande Diego, obrigado pela audiência. Josivan, alguma outra informação? Um abraço para a Miriam também, está nos acompanhando. Alguma outra informação que você considera importante em termos de orientação, de esclarecimento para o cidadão do Rio Grande do Norte a respeito dessa questão das secas, o próprio mapa da seca e essa expectativa que a gente tem de chuva, mas que ainda não está tão concreta? Primeiro, esclarecer que nós não tivemos ainda mudança no quadro de criticidade pelas chuvas que ocorreram. Deixar claro que as ocorrências de inundações, de chuvas, quando se vê uma quantidade de água em um município, em uma cidade, acontece também pela situação da infraestrutura. Então você teve a chuva, uma chuva muito rápida, mas com muita intensidade de volume, acaba alagando, mas nem toda aquela água ela vai se reservar ou infiltrar, inclusive, para restabelecer reservas hídricas. Então é necessário destacar que precisamos realmente de uma melhoria na regularidade do inverno e que continuemos com muita atenção com o uso regular da água, porque isso não é um problema único governamental. Isso é uma situação de seca extrema, as últimas secas vêm ocorrendo durante esses 6 anos, e juntos estamos passando por ela com resistência, mas com o partilhamento dessa responsabilidade de cuidar bem da água e de usar a água com muito cuidado e com muita parcimônia. Um abraço para também Jonathan, obrigado pela sua audiência, aqui também ligado com a gente, e Nina Félix, obrigado pela sua audiência. Eu quero agradecer a participação do Josivan Cardoso, diretor-presidente do IGARNE. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Nós é que agradecemos aqui a oportunidade, em nome do governo, em nome do IGARNE, e estamos sempre à disposição aí para os esclarecimentos necessários. Muito bem. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos entrevistar a Patrícia Souza, psicóloga e conselheira do Conselho Regional de Psicologia. Vamos falar sobre o Janeiro Branco, a importância do cuidado com a saúde mental. Isso é muito importante, falar sobre esses temas da ansiedade, da depressão, que atinge tantas pessoas e às vezes a gente não imagina o que é que está gerando tudo isso. E também ainda hoje entrevistar o professor Robério Paulino, professor da UFRN e pré-candidato também ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Até já.